Olá! Começa agora mais um episódio do MBA Cast com a nova temporada Mercado do Agora. Eu sou Bianca Oliveira e hoje estamos aqui com a professora Rosibeli Nunes Marques, que também é coordenadora do MBA em Gestão Escolar, da especialização em Neurociência e Aprendizagem na Educação e da especialização em Educação Inclusiva e Diversidade, um lançamento MBA USP-Exalc. Hoje vamos falar sobre como transformar os desafios educacionais modernos através da gestão transformadora, um tema que também foi da BET Brasil. Bem-vinda, professora Rosibeli. Obrigada, Bianca, pela apresentação e também por trazer esse tema tão importante aqui para a nossa discussão. Falar de gestão, então, como a Bianca já falou, estive na BET Brasil, foi uma excelente experiência, conversei com muitas pessoas, ex-alunos do curso de Gestão Escolar, acho que foi importante, alunos ativos do curso de Neurociência, então uma experiência bem interessante, um público realmente bem grande, assim, falamos para muitas pessoas. E eu acho que é talvez interessante falar um pouco do que aconteceu lá, né? Uma vez que o tema era gestão transformadora. Então, são muitos os desafios. Eu acho que o gestor hoje ele tem esse compromisso de lidar com tantas coisas e ainda trazer as relações com a escola, indicadores, resultados. Então, eu acho que trouxemos, né, na BET Educação uma conversa aberta, assim, com os pontos importantes. Então, também quero lembrar que eu estive com a Ana Paula, da Sincroniza Educação, também que trouxe uma experiência bem sucedida. Foi um momento muito interessante. Então, gostei bastante de fazer, né? Eu acho que podemos, talvez, como eu falei, né? Quais são os desafios, né? O que hoje as instituições de ensino, elas lidam, né? Eu acho que antes da gente até pensar na gestão, o que é realmente que as instituições, o que elas enfrentam, né? Eu acho que o primeiro ponto é a questão da inclusão, né? Como é que se pode, se deve e como é que é esse processo de inclusão? Hoje a gente tem um público diverso, não só no público que eu estou dizendo dos estudantes em si, do público da escola, dos professores, das famílias, das diferentes. Hoje temos o conceito de família é um conceito diferente hoje. Então, muitos aspectos, eu acho que um dos principais, né, das principais questões, eu acho que é lidar com essa questão da inclusão, da diversidade, no sentido de respeitar, de incluir, realmente de fazer a diferença, né? Acho que esse é um ponto importante. Um outro ponto que também nós discutimos, a questão de como, né, se faz a gestão de uma escola pensando, né, na gestão de uma instituição pensando na questão dos recursos, a questão das novas gerações é um desafio também, porque todos somos diferentes. Todos temos experiências diferentes, mas ao trabalhar juntos temos que nos entender. Então, lidar com as novas gerações, todo mundo fala, geração Z, como que a pessoa tem mais sono, a pessoa trabalha de um outro jeito, a pessoa trabalha de madrugada, o outro gosta de... Não, acho que são formas. Então, eu acho que esses talentos diferentes, respeitar essas diferenças. Então, acho que isso é uma grande questão também para a gente discutir, né? Eu acho que esse é uma questão. Reter os nossos alunos, né? Fazer com que os alunos estejam nos seus espaços e eles fiquem nos seus espaços e se formem. A gente pensa, por exemplo, numa universidade, né? Eu trago um estudante, formo esse estudante e ele vai embora, né? O que eu posso fazer para reter esse talento aqui, para a gente não perder as pessoas, né? Então, eu acho que um outro ponto também. Bom, entre os desafios, eu acho que não menos importante, mas muito atual, a questão das tecnologias. A adaptação às novas tecnologias. A forma com que se lidava com a informação era uma. Agora a gente tem novas formas, novas maneiras de lidar com a tecnologia, adaptação. No caso das instituições de ensino, mas acho que no ambiente corporativo isso cabe também. As plataformas, quem que lembra de quando você ia lá, batia o cartão, agora é ponto eletrônico, agora tem umas coisas tudo diferente. Então não era. Não foi assim. Sempre aconteceu o aplicativo. Então, assim, como lidar com as plataformas, e aí cabe a todos os setores, é algo bem, assim,
desafiador. E não é porque a pessoa que tem mais idade, porque não tem isso, não existe essa questão do etarismo. A questão da adaptação das plataformas é geral. Quando se fala assim, os estudantes sabem, todo mundo sabe usar tecnologia. Não, a pessoa sabe entrar e fazer uma postagem na rede social. Ela não sabe lidar com a tecnologia, utilizar essa tecnologia, fazer uso para o seu trabalho. Então, a adaptação a às plataformas e à tecnologia, ela exige e é um desafio muito grande para as instituições de ensino. E, por outro lado, quando você fala de desafios das tecnologias, adaptação a tudo isso, tudo tem que acontecer, mas sem perder o lado humano, sem perder as relações com as pessoas. Então, esse é um ponto também que eu gostaria de valorizar. E o último, assim, não todos, né? Eu acho que eu falei alguns, é a questão da saúde mental. Se você não tiver um olhar para a questão emocional das pessoas, para lidar com as pessoas, para entender as pessoas nos seus momentos, ritmos diferentes, cada pessoa tem um ritmo. Acho que, de modo geral, eu acho que a gente precisa, né? Eu acho que as instituições, elas têm esse desafio de trabalhar com essas equipes, né? Fazer uma gestão de pessoas que faça realmente diferença. E sem esquecer da questão da saúde emocional das pessoas. Acho que esse é um ponto que realmente precisa ser valorizado e eu entendo que é um desafio, porque são muitas pessoas com diferentes estilos, diferentes aprendizagens, uma diversidade e todo mundo tem que trabalhar junto. Então, acho que são aspectos que não podemos deixar de considerar. Então, eu julgo que o olhar para a questão da saúde mental, ela é realmente um diferencial para uma instituição de ensino. Professora, você falou dos desafios que os gestores enfrentam e eu gostaria de saber quais estratégias eles podem adotar no dia a dia educacional deles, assim. Obrigada. Bianca, desafios são muitos, né? Sim. O que eu acho que a gente pode pensar, na verdade, de alguns caminhos, algumas possibilidades para que a gente possa superar esses desafios, né? Não que a gente consiga resolver todos, porque eu acho que os processos educativos, eles são processos longos. Eu acho que ninguém vai resolver um problema de um ano. A gente vai precisar de anos para resolver, mas eu acho que pensando alguns caminhos, né? Por exemplo, trabalhar com a sua escola, com a sua instituição. E aí, a tomada de decisão, ela precisa estar baseada nas evidências. Então, dados dos estudantes, dados pedagógicos, né, da aprendizagem, a questão de equipe. Então, assim, baseado naquilo que eu tenho e de evidências, eu acho que é uma forma de você conseguir ter um olhar diferente para a sua instituição, para realmente ver o que precisa ser feito e o que importa para aquele público-alvo daquele lugar, daquele bairro, porque a escola, ela faz parte, né, a instituição, ela faz parte de um lugar, né? E eu estou dizendo lugar enquanto realmente território, né? Então, aquela padaria que tem perto da escola é importante, aquele consultório, aquela feira livre. Então, as pessoas desse entorno, elas têm esse convívio, essa cultura. E essa cultura local, ela vem para a escola. Então, a aprendizagem, eu tenho quais dados que eu posso melhorar isso? Será que eu preciso? Será que toda a escola precisa de X coisas, assim, de determinada ação? Então, não. Então, eu acho que o mais importante, eu acho que uma forma bem interessante da gente olhar para o nosso ambiente é ter os dados e as nossas evidências daquele lugar para a gente poder ali, com acesso a esses dados, tomar as decisões possíveis para aquele lugar. Professora, você falou sobre dados, sobre evidências voltadas para os gestores, mas eu queria saber mais sobre a parte de pessoas, sobre como isso impacta toda uma comunidade escolar, assim, porque tem muita relação, né? Sim. É importante, eu acho que você trouxe um ponto importante. Por exemplo, quando a gente fala gestão, você está falando, claro, a gente falou agora sobre dados, questões pedagógicas e tudo mais, os indicadores que eu tenho na escola, mas são pessoas. São pessoas. O cliente são, os clientes são as pessoas. As pessoas que estão com esses clientes são pessoas também. Então, são professores, são estudantes, são as pessoas da limpeza, as pessoas da cozinha, as pessoas da secretaria, todo mundo é pessoa, né? Então, acho que um ponto importante do gestor é como pensar na gestão das pessoas, né? Não são receitas, né, Bianca? Sim. É uma forma de você tentar lidar, né, com a valorização das pessoas. Eu acho que o ponto é como valorizar as individualidades,
Cada um tem seu trabalho, sua função, mas dentro de um espaço coletivo, as equipes são muito importantes. Então, quando eu respeito as individualidades, como a gente falou há pouco, né? Um gosta de trabalhar melhor de manhã, outro melhor à tarde, mas todo mundo trabalha em função de um objetivo. Então, acho que um primeiro ponto estratégico, eu acho que para um gestor, e eu estou me colocando nisso também, porque eu também lidero um grupo de estudantes, é a questão da comunicação. Se eu falar de uma forma que realmente seja uma forma solicitando um dado, solicitando uma informação ou então atribuindo uma tarefa, são maneiras de falar, né? Se eu tenho uma forma clara e objetiva e respeitosa de conduzir esses diálogos, certamente eu tenho é recebido melhor. Ninguém gosta de receber uma ordem pela ordem, mas receber uma demanda que é necessária, que está naquele espaço e está na sua atribuição. Eu sei que eu tenho a necessidade é meu dever fazer. Mas quando alguém vem e pede de uma forma, eu até brinco com os diretores quando eu converso direto com eles, falei, eu acho que até isso na Beth. Vai fazer uma reunião, põe uma toalhinha, pode ser branca, pode ser colorida, coloca um copinho lá, coloca uma água, traga alguma coisa, porque é um respeito, significa que você está preparando aquele lugar para receber as pessoas. Então eu acho que, assim, eu diria que o ponto importante de um gestor, eu acho que é uma estratégia que realmente faz bastante sentido, é a questão dessa gestão das equipes, dessa comunicação clara, comunicação não violenta, a forma de você falar com as pessoas faz muita diferença. E quando alguém pede alguma coisa para você de uma forma educada, delicada, você vai fazer, né? E a gente faça uma reflexão, a gente vive isso. Pensa assim, alguém pediu alguma coisa para mim, dependendo do jeito que pediu, eu vou fazer de uma forma ou de outra. Então, acho que essa comunicação é o ponto-chave da gestão, né? E aí, pensando nas pessoas, né? Eu acho que essa comunicação, e como eu estou falando de escolas, né, instituições de ensino, tem a questão da formação dos professores. Então, assim, pensar na valorização dos profissionais que eu tenho. Então, eu tenho um grupo de professores. Bom, gente, todo mundo vai fazer um curso sobre inteligência artificial. Será que todo mundo quer e precisa naquele momento? Eu posso escutar? Então, assim, a escuta ativa dessas pessoas é importante também. Porque como eu vou saber o que essas pessoas precisam? Conversando com elas. Dessa forma mais aberta, mais transparente. E quando a gente fala de gestão, a gente está falando de uma gestão mais democrática, uma gestão mais participativa. Então, acho que esse processo de formação de respeito às pessoas é importante. Porque isso culmina um pouco também na questão da saúde mental. Porque se eu tenho um líder que fala de uma forma mais grosseira comigo e pede e impõe as coisas, a chance de eu desenvolver ali alguma, assim, ansiedade, alguma coisa que eu não quero para o trabalho, fica aquela barreira. Então eu penso que essa escuta ativa das pessoas é importante. Eu acho que isso faz bastante diferença, né, na gestão dessas equipes. E quanto à sociedade, como que ela pode fazer parte desse projeto de escola diferente? Muito bom, Bianca, foi bom você lembrar, porque eu acabei esquecendo de trazer um ponto importante. Como a gente falou, a escola está dentro de um território, está dentro de um entorno. E esse entorno é importante, porque as pessoas que estão naquela escola, elas moram nesses lugares aqui por perto, então a escola faz toda a diferença dentro do município. Pensando assim, como que o gestor pode, primeiro, família na escola. Isso é importante, eu acho que lá no MBA Gestão Escolar, eu tenho coloquei uma aula só para falar sobre a importância da família na escola, porque é essa família que leva os estudantes, seus filhos, para as escolas. Moram nesse lugar, nesse bairro. Cada família tem as suas particularidades e isso precisa ser compartilhado com a escola. E a gente está falando de uma gestão democrática, uma gestão participativa, uma gestão que ouve as pessoas. Então a escola precisa promover momentos, assim como o respeito à questão das pessoas e dessa gestão de equipe tem que promover esses momentos. Então pensar, por exemplo, em promover projetos. A escola pode promover projetos que tragam a família para a escola, ou não necessariamente que seja só a família, um evento, porque pode ser
A família hoje vai ajudar na área verde, vai ajudar, todo mundo vai ajudar a fazer uma horta, isso é um processo. A família na escola para promover uma questão mais específica, por exemplo, uma campanha sobre os alunos, por exemplo, estão passando por alguma dificuldade, alguma coisa sobre fake news, um exemplo. E aí vamos promover alguma ação na escola que a família possa junto falar, olha como é que é o uso das telas e pensar alguma coisa assim. E uma coisa melhor que eu acho assim que é importante, eu conheço escolas que são referência dentro dos seus municípios. É promover projetos e festas, por exemplo, ações que tragam o protagonismo das pessoas na escola. Então, uma festa, vamos pegar assim, festa junina já, né? Pensando assim, uma festa junina. Trazer os pais, trazer a família, as pessoas ajudarem, a cidade entender que essa festa é importante. Eu conheço uma cidade que a festa junina da escola, ela tá no calendário da prefeitura, né? É uma escola diferente, é uma escola que tem essa abertura com a sociedade muito importante. Então, eu defendo um pouco isso, assim, né? A escola como um orgulho da cidade, né? Eu sou estudante, eu tenho orgulho da minha escola. Eu sou professora, eu tenho vontade de trabalhar naquela escola. Então, eu acho que isso traz uma imagem mais positiva. E quando a gente tem um entorno, ações e tem momentos que são positivos, a chance da gente superar os problemas ela é muito maior. Então, quando eu gosto do lugar que eu estou, eu respeito as pessoas. Tem um problema? Claro que tem, todo lugar tem. Mas aí eu tenho um pouco mais de condições, até emocionais, de superar esses problemas. Então, eu acho que finalizo assim essa questão, né, do gestor, né, como ele pode olhar para tudo isso. Sim, vai desde a tecnologia, da parte mais burocrática, de tudo mais, mas essa questão humana, essa percepção de quanto que as pessoas são importantes e fazem parte daquilo, deve ser bastante valorizada. E ser um diretor, ser um gestor de uma escola realmente precisa de ter essas habilidades, de ter essa vontade de ser diferente realmente, né? Tem gente que fala assim, professora, não dá pra gente pensar assim numa transformação, quem transforma? Mas a gente tenta, né? Eu acho que a gente faz e vê assim acontecendo. Então eu sou suspeita, mas eu acho que a gente transforma assim, com bons projetos, com boas orientações, boas atividades, a gente transforma as pessoas e transforma os lugares que a gente trabalha, né? Então, eu queria agradecer, né, a minha participação aqui, né, e pensar assim, né, como foi importante também eu ser acolhida nesse lugar, né, as pessoas com bastante paciência, conversando, trazendo uma aguinha, colocando a gente ali, faz toda a diferença, né? Então, eu acho que queria trazer, né, e finalizar com esse clima, com essa percepção, com esse agradecimento à equipe. E a Bianca, né, Bianca, pela parceria aqui nesse momento aqui. Rosibeli, muito obrigada por essa conversa rica, cheia de conteúdo e muita reflexão pra gente. E eu queria fazer um convite de deixar aqui para pensarem na educação para além de conteúdo, mas também como uma ferramenta de cuidar do presente e cultivar o futuro. E para você que nos ouviu, lembre-se, quem entende o agora, lidera o que vem depois. Compartilhe esse episódio para quem também quer estar pronto para o futuro. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.